Bom, vamos continuar com a campanha. A campanha de Jair Bolsonaro divulgou ontem um vídeo em que o presidente pede desculpas pelo seu jeito de falar. Abro aspas. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu, humildemente, te peço perdão. É hora de superar todas as diferenças para proteger o futuro da nossa nação. Fecho aspas. Bom, eu falei aqui essa semana, né, na segunda-feira, se eu não me engano, que é a música da Maísa. Hoje a mesa está mais velha, vocês vão lembrar da Maísa Monjardim Matarazzo, né, a música Demais, né? O hino do segundo turno é... Muitos acham que eu falo demais, o Bolsonaro, e que ando bebendo demais, o Lula, né? É o hino das segundas eleições. Você acha, Ricardo Salles, você que teve um convívio mais próximo com o presidente Jair Bolsonaro do que todos nós aqui, que ele fez bem? Eu acredito que ele fez bem, foi um gesto de humildade bacana. O que você acha? Eu acho que ele fez bem, sim. Eu acho que ele fez bem porque ele é um cara bacana. Ele é um cara gente boa, que tem, como todo ser humano, momentos de altos e baixos, tem um temperamento forte, mas a gente passou muitos anos no Brasil, muitos anos. Eu participo de política há muitos anos, 16 anos já. A gente passou muitos anos da nossa vida política criticando as pessoas, os homens públicos, as mulheres e tal, a classe política de maneira geral, dizendo, pô, esses caras são tudo vaselina, ninguém fala o que pensa, sempre resposta vaselina, pessoa é sempre esse discursinho pré-ordenado, né, essas frases feitas e tal. Aí aparece um cara, Bolsonaro, que fala exatamente o que muita gente quer ouvir e que, obviamente, outros não toleram ouvir. Né? O Bolsonaro é duro, ele é um cara direto, ele é um cara, não é um cara rebuscado. Né? Se você fizer uma comparação entre o Bolsonaro e o Fernando Henrique, é muito interessante. Você vê que o Fernando Henrique fala 10 minutos sobre alguma coisa e não fala nada. E o Bolsonaro é o contrário. Se ele falar 30 segundos, esses 30 segundos dele é a Terceira Guerra Mundial. Então, você saiu, né, de uma situação de indiferença com a política no Brasil para um país hoje que todo ele presta atenção na política, seja para ser a favor do Bolsonaro, seja para ser contra o Bolsonaro. Então, há mérito nisso. Ele trouxe a discussão política, as pessoas sabem o que acontece no Brasil. Agora, é claro que o jeito dele é um jeito muito típico, muito pessoal dele mesmo. Ele é desse jeito. Não é à toa que um cara que não tinha apoio político de grandes grupos econômicos, não tinha apoio político dos partidos do Brasil, não tinha dinheiro, não tinha a mídia do lado dele, foi eleito presidente da República em 2018. Contra o Geraldo Alckmin, que tinha todos os partidos do lado dele, um orçamento invejável, contra o Haddad, que tinha uma parcela do eleitorado, como o PT sempre tem, né? Você tem uma parcela fixa de eleitores petistas, não importa quem seja o candidato. O Bolsonaro não tinha nada disso, ele tinha ele. Ele era um cara que falava o que tinha que ser dito, óbvio que para o público que queria ouvir o que ele queria falar. Ele se posicionava, ele dizia a verdade e ele dizia uma outra coisa que é muito interessante. Olha, se você não gostar do que eu penso e do que eu falo, você tem todo o direito de votar em outro. Eu não vou mudar o que eu penso. O que ele está fazendo agora, e que é algo inteligente, mostra um certo coeficiente de inteligência emocional muito elevado. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não vou deixar de ser quem eu sou, mas se você estava com mais propensão a votar do outro lado pela forma que ele diz o que ele pensa, ele está pedindo desculpa pela forma, porque ele de fato é uma pessoa dura, ele fala as coisas de maneira direta, às vezes ofende, né? É uma maneira dele, ele é assim, inclusive, ele não faz isso, inclusive nas câmeras ou em público, ele é assim. Cansei de almoçar, principalmente na época da pandemia, todos os restaurantes em Brasília estavam fechados, então a gente não tinha onde almoçar. Os ministros iam filar a boia do presidente lá no Palácio do Planalto, né? Iam comer lá com ele lá na sala de almoço do gabinete presidencial. O Bolsonaro é assim. O Bolsonaro, quando vai comer frango com farofa no subúrbio, lá nos bairros lá de Brasília, ou o Bolsonaro dentro da sala de almoço do Palácio do Planalto, é o mesmo Bolsonaro. Ele não é um personagem. Ao contrário de outros, e do Lula principalmente, o Lula é um personagem. O Lula, quando vai em público, quando vai falar para essas populações todas, para esses grupos, tudo mais, ele se transforma. Ele é outra pessoa. Ele incorpora lá
o líder sindical que veio de baixo, que é humilde. Não tem nada de humilde, o Lula gosta de luxo. Tinha sítio lá em Atibaia, cobertura no Guarujá, viaja de jatinho para cima e para baixo. Vocês não viram o vinho lá de não sei quantos R$1.000 que outro dia um empresário mandou para ele com um bilhetinho, acho que esse aqui o senhor vai gostar. Se você mandar um vinho de não sei quantos R$1.000 pro Bolsonaro, ele vai fazer um filé Chateaubriand lá, um molhozinho, e vai comer, entendeu? Se não puser açúcar na taça. Vai misturar. Se ele não puser açúcar na taça. O cara foi lá na casa dele, lá no seu secretário, que eu não sei o que, americano, lembra? Ele pegou o pãozinho com leite condensado pro cara. Ele é assim, ele não fez aquilo para aparecer na televisão, entendeu? Então, eu acho que essa atitude do Bolsonaro, de pedir desculpa por um excesso de belicosidade, às vezes, na fala, de uma linguagem mais durona, mais tiozão do Zap, né? Esse jeitão dele de milico e tal, essa coisa dura, tem que se sacrificar e tem que ir não sei o que e tal, que é um pouco também a forma como ele lidou na pandemia. As pessoas criticam o Bolsonaro porque ele é um militar, ele tem o espírito de militar, ainda que não tenha dado continuidade à sua carreira, mas ele é aquele cara que se sacrifica pela pátria, que vai pro combate, que não sei o que e tal. É o jeito dele. E às vezes o jeito dele não agrada. Sobretudo mulheres, sobretudo pessoas dos grandes centros urbanos. Você vai no interior do estado de São Paulo, que é o que eu conheço bem, interiorzão do Brasil, conheço muito. O pessoal adora o jeito do Bolsonaro. Agora, a turma, né, que vai lá no Manioca, de Mini Cooper, sapatênis e tal, não gosta. Que birra é essa mas do Manioca? Mas Manioca é restaurante de comunista. Não, Manioca é excelente. O Manioca é uma delícia. Agora, mas Salles, uma fofoca. O problema é a mentalidade que permeia, né? Salles, os donos, os métodos... Fofoquito do Planalto. Aquela foto lá que o Eduardo Bolsonaro bateu do presidente, uma vez, ele comendo na rua, todo porco, cheio de migalha. Aquilo lá tava foda, hein? Lembra daquela foto? Olha, eu vou contar um negócio pra você. Aquilo é Aquela verdade foto ou mentira? não é O povo montagem. quer saber. Não é montagem, o Bolsonaro é um cara assim, ele é brutão mesmo. Mas ele não trata mal ninguém, você vê. Se você tiver do lado dele, se for um cara assim, mais requintado e tal, não sei o quê, ele não vai ficar te enchendo o saco. Oh, que vergonha, hein? Você comer de garfo e faca todo empinadinho. Não, você come do jeito que você quiser, ele come do jeito dele. A gente foi num almoço na fazenda de um cara aí um tempo atrás, ele estava assim sentado, todo mundo na frente, obviamente, presidente da República, né? O cara levantar a mão, tem 3 pessoas para servir. E tinha um buffet atrás dele com a carne assim fatiada. Ele pegou o prato, virou, pegou a carne e pôs no prato. As pessoas não ficou assim. É o jeito dele, ele é assim. Mas ao mesmo tempo, ele também é um cara que abraça, ele pega a tiazinha do café, ele tá abraçando de verdade, ele não tá fazendo tipo pra alguém tirar foto. É marketing. Não é marketing, não é não. O Bolsonaro é muito transparente. Ele é muito Ele não é assim, não é marketing não. Ele é assim. Você quer ver um ele exemplo? É assim. Você quer ver um exemplo? O Bolsonaro, fora de campanha política, agora a gente está falando muito dessa questão da religião nas eleições, né? Fora de campanha política, o Bolsonaro ele pega, vai numa cidade satélite de Brasília, entra numa igrejinha, sem avisar ninguém, participa do culto. E assim como vai num hot dog no meio da rua, tomar um caldo de cana. Isso, a gente vê isso quando não é na campanha política e é sempre, né? Olha, na Fiesp, o Lula chegou a dizer, quando chegaram, foram recebê-lo, né? Num jantar, ele falou assim, bom, vocês lembram dos jantares que nós íamos, que eu levava os senhores nas comitivas internacionais. Esse presidente aí leva vocês para comer pizza de pé. É isso mesmo. É uma massa. É verdade. O Lula levava os empresários, levava aquela moça lá, não sei que lá, Noronha, como é que chamava a moça lá? A amante dele lá. Ah, não sei, eu não sei a fofoca. É a atual esposa. A Janja, não. Não. Uma lá que tinha, que viajava com ele nos aviões. Bom, lá na meu fábrica. Deus. Pra vocês, Isso não vira manchete. Né? Bom, para vocês que quiserem saber mais fofocas do Palácio do Planalto, que agora o Ricardo Salles vai contar tudo, ok?